A pessoa que desqualifica os sábios da Torá, este literalmente está desqualificando a Torá. Verá Shalom, que isso não aconteça com você que está me assistindo, pois há um julgamento severo sobre também estas pessoas. E o que é desqualificado nas Sagradas Escrituras? Nesse sentido, é justamente a ausência do conhecimento da Torá, a árvore da vida, para aqueles que a ela se adere, se agarra. E falando em árvore da vida, é interessante que me passou como faço para chegar nesses níveis elevados, o que está escondido e oculto, que é revelado e não revelado. As 7 velas brilharão em direção à face da menorá. Como obter o intelecto? הריני מקשר עצמי באמירת 10 מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק האמיתי, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור. Quanto esses homens, a eles foram mostrados a essa era messiânica, a esses dias aonde que o perverso, o idólatra, ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo. Eu não estou aqui por brincadeira e nem pelo fato de engajamento e muito menos por likes. A minha intenção até agora é de alertar você pelos riscos de viver uma vida promíscua, de uma vida sem propósito e distante de Hashem. Eu poderia fazer como os outros fazem, que seria apenas de contar relatos e apenas de falar sobre os ingredientes de um bolo e nunca falar de como preparar esse bolo e nunca dizer como misturá-lo. Mas infelizmente alguns que assistem esses vídeos acham que tudo isso é uma brincadeira. Sinto muito pela sua falta de da'at, sua falta de intelecto e de compreensão. Isto me entristece muito quando vejo o nível que ainda muitos têm. Sinto muito em dizer, se você já assistiu e não entendeu nada do que aqui foi explanado para você, pare, reflita e veja sobre o seu conhecimento, se tem raízes e de onde você aprendeu e com quem você aprendeu e qual é a fonte que você aprendeu. São pequenos detalhes. Se você aprendeu com o livro dos padres, infelizmente sinto muito, mas seu cérebro foi cauterizado e dominado pela incredulidade e provavelmente você jamais entenderá, a não ser que você anule tudo e resete o seu cérebro e volte ao princípio. Mas claro, isso exigirá muito esforço e determinação, e há um preço alto pela verdade, mesmo que você não entende nada do que aqui foi falado. Apenas respeite
pelo menos tenha humildade de aprender estes conceitos. Estes conceitos santos que está sendo colocado aqui para você. Aqui eu trago revelações em todas as camadas espirituais. Claro, dentro dos limites que eu posso falar também. Continuando o mesmo assunto referente aos vídeos anteriores sobre os din, os julgamentos no túmulo, sobre os julgamentos após a morte. Acredito que ficou algumas partes ainda para ser esclarecidas. O que realmente significa a palavra julgamentos? Essa palavra é literalmente um conceito judaico que se deriva da palavra dayan. Em hebraico, a sua gemátria é 714, que é a mesma palavra para dayanim, que significa juiz. E por incrível que pareça, o número 714 também está relacionado com essa frase. Um posto de controle. Pois na literatura talmúdica, a palavra dayan, que significa julgamento, substitui completamente o nome bíblico para um juiz, chamada de shofti. Embora encontrado 2 vezes na porção hebraica da Torá, e essencialmente há uma palavra aramaica e é usada constantemente pelo Targum para o shofet. No aramaico, em Esdras 7:25, é conjugado a palavra shoftim, que é uma porção hebraica no Tanar, aonde Hashem é chamado pela palavra aramaica. A palavra aramaica é usado constantemente pelo Targum, e foi possivelmente essa justa posição sugerindo um status inferior a este conceito, dayan, em relação ao shofet, sendo então o magistrado e juiz, que determinou a definição dada ao termo na Idade Média, que persiste até nos dias atuais. É importante e fundamental definir o que significa para entender cada palavra e cada letra e cada frase, cada narrativa da Torá escrita associada à Torá oral, em suas diferentes dimensões secretas, seja elas o Talmud ou Zohar HaKadosh, a Kabbalah em geral. É essencial saber que existe um conhecimento oculto que devemos decifrar e ter acesso, e acessarmos estes conhecimentos ocultos. Esta é uma obrigação para toda a existência que corresponde aos propósitos da criação. E esta criação é chamada de a criação adâmica. Adão Harishon sendo a figura, arquétipo celestial, a imagem e semelhança do Santo Kadosh Baruch Hu. Isso significa que você tem que adquirir o significado da palavra oculta, que seria nascer de novo. Entendendo o contexto dessa palavra, que foi modificada, e uma palavra que foi literalmente massificada pelos idólatras, a palavra nascer de novo significa voltar novamente ao princípio da criação. Esta é a frase correta para entender todos esses conceitos espirituais. E isso é oposto do que é pregado pela ciência esotérica, pelo gnosticismo
e outras semelhantes vertentes que buscam aparelhar e moldar o que foi decretado. E por esse motivo que infelizmente muitos não sabem que estes julgamentos acontecem. Veja então o cronograma dos julgamentos. Veja o cronograma dos julgamentos. Tudo que será decretado neste próximo Rosh Hashanah será até o próximo ano executado. Esta é a cronologia dos julgamentos, apesar que ninguém se livra deles. Podemos sim amenizar através de tefilá, de boas ações, tzedakah, mas não se trata apenas de superar esses julgamentos. Temos que compreender todas as finalidades da nossa existência, não apenas de escapar deles, e sim de dominá-los e dominar esses aspectos da má inclinação do homem. E assim possamos corrigi-los. Mas para isso devemos compreender e assimilar o compromisso do que se espera e que sejamos a imagem perfeita e a semelhança do Kadosh Baruch Hu. Mas não confunda. Isto que eu estou dizendo é ao contrário da argumentação dos idólatras, que é infinita em suas seduções. Não imagine que você possa ser ele. Apenas a você foi dada as devidas premissas de percepção e compreensão desassociadas do conhecimento da Torá. Nem você imagina que essas são experiências desprovidas de um significado transcendente e imaginativo. Infelizmente, a maioria da humanidade joga a religião à sua própria imaginação. Poderiam eles explicar a realidade, a vida, sem uma doutrina? E explicar tudo isso de forma contundente? Nem a doutrina religiosa, nem o dogmatismo, nem o secularismo, nem o humanismo, nem a própria ciência explicam nada. Eles não podem explicar nada sobre isso, nem sabem explicar. Nem mesmo todas as ciências são exatas. Tentei explicar da melhor maneira possível em todos os meus vídeos aqui colocados. Eu trouxe argumentos muito intensos. Ninguém quer fazer o trabalho para o qual nos foi dado um cérebro e uma inteligência que nos separa de forma abismal dos animais, por mais preciosos que sejam. Tudo foi distorcido de forma programada, e uma dessas agendas é destruir a revelação do Kadosh Baruch Hu e seus repositórios originais. A Torá e o judaísmo real é aqui que muitos são pegos de surpresa pelo juiz. Alguns esqueceram dele e depositaram suas vidas à maldita ciência contemporânea. E é claro, todos serão julgados por isto. Não há a menor dúvida. As nossas interpretações são limitadas da realidade, bem como nossas limitadas capacidades de escapar das apreciações e deduções de compreensão da realidade. Seja ela preta ou branca, que nos aprisiona em visões sólidas, inflexíveis
e estritas por exclusão. Se não é o branco, é o preto. Estes são os posicionamentos em estados de uma vida virtualmente semelhantes às de um zumbi, presos em suas limitações. É por isso que a Torá é necessária como um antídoto contra toda essa onda maléfica que atua no globo terrestre. É por isso que uma nova compreensão da existência é necessária. E isso é fornecido exclusivamente pelo conhecimento da Torá escrita e da Torá oral. E para compreender a linguagem das escrituras sagradas, requer o mais alto conhecimento. Quando a Torá se refere a sábios e inteligentes e critica a erudição desse mundo, a Torá faz referência ao conhecimento e adesão da mentira e às presunções de compreensão da realidade das nossas próprias percepções, das nossas percepções físicas e paradigmas de todos os tipos. A nossa existência foi dissociada da Torá. Por exemplo, a ciência refere-se ao consentimento da mentira como se fosse uma verdade, e por incrível que pareça, criaram até uma empresa para desqualificar a sua verdade, sendo ela então fake news. Esta é a desvirtualização da nossa realidade, da verdade sendo falsificada e mentirosa. E infelizmente muitos de nós fomos engajados a essa mentira da realidade colocada a toda a humanidade terrestre. E a Torá tem um antídoto, que é a verdade. E depois da verdade vem o julgamento, os dini. Isso é fato. Sem sombra de dúvida, aquele que se abstém da verdade, da realidade consignada à Torá, este será julgados. E muitos já estão sendo julgados por isso. Entendem? O mundo transcende de uma realidade verdadeira, aonde a sua verdade, baseada nos códigos da Torá, são fake news, são mentiras. Esta é a realidade do mundo desprovido de intelecto e de da'at. Infelizmente, muitos de nós ainda vivemos nessa realidade desse mundo que existe somente pelos méritos de alguns tzadik que ainda estão na Terra. Voltando. A ciência refere-se ao consentimento da mentira como se fosse verdade e alude o conhecimento superficial desse mundo, baseado exclusivamente em suas causas e efeitos. E ainda mais quando tal conhecimento advém de justificativas de corrupção. Refere-se também o que é ensinado e concluído com sentidos neste mundo. Exatamente como você está fazendo agora. Nunca se refere ao conhecimento da Torá. Isso seria uma blasfêmia contra a própria Torá. A Torá é a árvore da vida para aqueles que chegam até ela.
E como eu tinha falado anteriormente, e para se achegar à árvore da vida, deve-se resetar, nascer novamente, voltar ao princípio, voltar à criação. Bom, aqui quando falamos de crianças, falamos de forma codificada de aspectos existenciais de alguém recém-nascido. Seria como se estivesse mudando o seu software, da sua máquina, do seu computador, resetando todo o HD, tirando toda a compreensão que anteriormente tinha sobre qualquer tipo de nível espiritual e desqualificando tudo que está nesse mundo e de tudo que é compreendido nesse mundo, resetando o seu cérebro. Isto é alguém que está escapando da impureza de conceitos sublimes que aqueles que são alheios à sabedoria da Torá jamais poderão acessar através da sua própria imaginação. Sendo um homem supostamente sábio na mentira, sendo um homem sábio na mentira deste mundo, abro aspas aqui, na mentira deste mundo, desassociado da revelação do Kadosh Baruch Hu, uma exigência eterna é a Torá e a sua linguagem, que é um chip completamente diferente do que nos define desta realidade física, a quem nos foi colocado a realidade da mentira, da controvérsia, de toda a falácia mentirosa que habita sobre a terra nos dias de hoje. Há um outro entendimento, daí vem as referências sobre a criança, sobre o nascer de novo. Aqueles que desqualificam os sábios da Torá oral, sem entender o que foi dito, é apenas mais um sinal da sua condição de que você está morto espiritualmente. Eu já tive o dissabor de ouvir palavras de pessoas a me dizerem que desqualificariam qualquer entendimento dos sábios. E essa pessoa é uma pessoa que estuda a Torá, entre aspas, e desqualificam todos os sábios, todos os comentaristas da Torá oral. Este é o sinal de que essa pessoa está literalmente morta. Essa pessoa, ela apenas caminha sobre o mundo sem a sua alma, sem a sua nefesh. É um corpo zumbi, é um corpo sem alma. A pessoa que desqualifica os sábios da Torá, este, literalmente, está desqualificando a Torá. Verá Shalom, que isso não aconteça com você que está me assistindo. Pois há um julgamento severo sobre também estas pessoas. E o que é desqualificado nas Sagradas Escrituras? Nesse sentido, é justamente a ausência do conhecimento da Torá, a árvore da vida, para aqueles que a ela se adere, se agarra. E falando em árvore da vida, é interessante que me passou aqui pela cabeça, eu estava trabalhando num determinado local e eu estava terminando um acabamento numa casa e
tinha 2 fios de energia despendurados nessa parede. E anteriormente eu tinha falado com o dono da casa e ele tinha falado para mim que naqueles 2 fios não tinha energia. E então eu resolvi pegar um alicate e cortar aqueles 2 fios. E por incrível que pareça, aqueles 2 fios tinham energia. E eu estava completamente encharcado de suor. E, no entanto, fiquei ali grudado àqueles 2 fios por alguns minutos. Eu consegui, então, escapar daquele choque. E, automaticamente, eu corri para fora e, já com o meu corpo um pouco debilitado com aquela descarga de energia, eu corri para fora e me agarrei a uma árvore que tinha ali na calçada da casa. E ali, quando abracei a árvore, toda aquela energia foi descarregada naquele exato momento. E é interessante. Logicamente que estamos falando aqui da árvore da vida, que é um conceito simbólico para o conhecimento do intelecto espiritual. Mas aqui está uma alusão sobre energia, árvore na nossa realidade e a árvore da vida, que pertence a outras camadas de realidade. E você deve também abraçá-la e receber esta energia da árvore do conhecimento também. Muitos mostram que estão presos na alusão desse mundo material. Este também é um fundamento para os próximos julgamentos que cairão sobre a humanidade e também para aqueles que já morreram, que estão no pó, a sua prisão ao mundo material. Pessoas que estão presas a princípios morais ou imorais, com compreensões de entendimentos dialéticos de interpretação de tudo o que existe com um conhecimento abaixo desse mundo. Elas são a ciência. E ela mesma procura explicar tudo isto fazendo uma análise de causa e efeito, exclusivamente por exames laboratoriais, pelos quais eles diagnosticam com evidência e medida, e aí eles estabelecem sendo uma lei natural, pela qual conclui com a antropologia, com a sociologia e com a filosofia. Não foi isso que aconteceu há 2 anos atrás? Eles aderiram causa e efeito e colocaram isso sendo uma lei mundial, e a sua base sendo a física, a química, a medicina, sendo então o novo ídolo, o novo salvador da humanidade. Eu já vinha falando isso antes em vídeos anteriores, sobre esse processo de julgamentos sobre essas pessoas que inconscientemente entregaram suas vidas nas mãos destes supostos salvadores da humanidade. Hoje, tudo isto já está sendo desmascarado no mundo inteiro. Todos os efeitos, tudo que a ciência e a medicina trouxeram, está sendo agora desmascarado
para que o mundo inteiro veja que todo o processo que a Torá trouxe, de que tudo isso era uma mentira e uma falsidade, isto está sendo colocado ao mundo inteiro. E isso prova constantemente que a Gemátria e toda a Torá oral que traz esses conceitos da ciência e medicina, que é tudo falso e mentira, estão sendo revelados nesses últimos dias. Mas ao mundo será trazido, claro como a luz do sol, todas as mentiras que foram colocadas à humanidade. E o pior, que muitos conhecedores da Torá caíram na mesma falácia, na mentira da ciência existencial nesta realidade. Bom, quem conseguiu escapar estará livre, entre aspas, destes julgamentos. Mas haverá mais julgamentos sobre a humanidade. Isto seria apenas um aperitivo. Ignorando que tudo tem sua origem nos mundos espirituais. Muitos ignoraram que tudo foi estabelecido nos mundos espirituais com pré-definição de toda a criação. E é por isso que toda a Torá é o projeto da criação. Entende-se que são os planos de absolutamente tudo com a palavra divina e não com imagens. A palavra define tudo. Isso é muito longo para me explicar aqui. É uma das principais revelações da Torá que, sendo decodificada, a palavra do Santo Kadosh Baruch Hu não é trazida com imagens. A palavra se define tudo. Essa palavra é uma das principais revelações da Torá, que pode ser codificada, sendo então o nosso compromisso de estar vivo através da palavra do Santo Kadosh Baruch Hu. Mas estamos nesse mundo de dualidades e ilusão, com todos os seus conflitos e julgamentos. Sem esse conhecimento, estamos todos mortos. E o próprio segredo da existência, do propósito da Torá e do advento Mashiach, da ressurreição dos mortos, da retificação do mundo e a retificação dos nossos corpos, dos conflitos cósmicos multidimensionais que estão desde o princípio da criação, que são eternos, e do retorno da superação da estrutura de Adão Harishon, da sua imagem. E por que estamos vivos? Este é o segredo. Isso está nessa era Mashiach, nessa era messiânica que estamos hoje. O ano em que todos nós seremos julgados, independente quem for. Os vivos, assim também como os mortos, são julgados através da lei da Torá. Para o estado atual da existência caída, em nossa realidade no mundo de Asiá, o nosso mundo físico contemporâneo, conhecido hoje nessa realidade, o Santo Kadosh Baruch Hu nos deu inteligência para mudarmos nossa essência. Ele nos deu uma ferramenta que é externa à nossa essência. Não é a inteligência angelical de um malachim,
não é uma habilidade inata no aspecto do desafio de decifrar os códigos da Torá, ou enfrentar a realidade do desafio da nossa existência atual, ou seja, da capacidade produtiva. A inteligência de que estamos falando é aquela que a Shem nos dá para que possamos compreender todas essas realidades superiores. A inteligência que nos permite abordar essas questões tem a ver com a vontade e a pureza do nosso coração. A vontade e a fonte dos pensamentos, e não ao contrário a mente, pois a mente não aceita de bom grado o que vai contra a vontade. Quando a vontade é inconsistente com os pensamentos, o resultado é o erro e a manifestação da incoerência. Os processos de raciocínio na mente é, portanto, a vontade da verdade dos erros conceituais em cada pessoa, e não ao contrário. É a fonte da sua verdade o que você aceita. Então, seja a mentira ou engano, a vontade individual é a fonte dos traços de caráter, seja bom ou ruins. E estes, por sua vez, são fontes dos pensamentos e não vice-versa. Aqui descobrimos que a vontade também define esta inteligência moral externa da qual estamos falando agora. Esta pequeníssima revisão da operação, dessa revisão da Torá, ela chega até nós com bênçãos para o bem e também para a maldição. De onde vêm nossos pensamentos e tendências? Nosso olho. Tudo vê de algum lugar e por uma razão. Todo o seu corpo é uma experiência, mas ele deve estar sintonizado de todas as maneiras para o bem e para o mal. E o que domina em você? A esquerda ou a direita? Tudo isso influencia em tudo, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito domínio da realidade física em que vivemos. Veja a divisão hoje entre direita e esquerda, entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, entre a verdade e a mentira. Tudo está sendo dividido. E é por isso que todo o processo de retificação deve começar com a vontade. Mas como poderíamos controlar nossa vontade? Aqui está o ponto de partida para invocar esta inteligência que nos permite questionar adequadamente a nossa própria existência. Não se trata de capacidade intrínseca, é sobre aquele que está fora de mim. É a própria vontade que se decide e se percebe diferentemente do egoísta ou não egoísta. Trata-se de conquistar a vontade de começar novamente, de entender todos esses conceitos anterior, ou seja, de controlar os nossos impulsos da nossa inclinação maléfica. É a vontade que decide controlar os nossos desejos e submeter a uma obrigação. Estas palavras não são agradáveis para o mundo que vivemos hoje, ávido por esta liberdade, entre aspas, ou talvez mais exatamente por devassidão. Conquistar a vontade e a verdade é romper com todo o sistema de crenças e treinar-se no caráter individual
Trata-se isso de não esconder as nossas falhas internas da nossa essência e trazer todas essas falhas para a luz, para a essência do Kadosh Baruch Hu, e então corrigir todos esses defeitos. Este é o processo. Mas este é um processo, sem dúvida, doloroso para você. Não existe outra forma de romper sem acabar com todo esse processo de crença que foi instaurado na sua mente, pois toda a verdade trazida pelos nossos sábios da Torá escrita e da Torá oral, que foram desclassificadas por você, não existe outra forma a não ser você pegar todas essas mentiras, trazê-la à luz e corrigi-las e aperfeiçoar a verdade. Assim você estará isento dos julgamentos pesados que cairão sobre toda a humanidade. Daqui, desse mês de Elul, de setembro, até outubro, quando terminar o Yom Kippur, de Rosh Hashanah a Yom Kippur, passaremos dias lamentáveis de julgamentos severos sobre toda a humanidade. Pesquise você, veja como a natureza está tratando da humanidade. Veja o que está acontecendo no mundo hoje. Sobre todo o âmbito político, econômico, veja o mundo como está hoje. Tudo isso é julgamento. E o que está por vir é bem pior do que vocês imaginam. Então, corrija-se enquanto ainda você tem tempo. Para este mês de Rosh Hashanah a Yom Kippur, corrige suas falhas. Só assim você estará isento dos julgamentos pesados que virão sobre toda a raça humana e viva nesse planeta. Quero agradecer aqui a todos que estiveram até aqui. Agradeço ao meu irmão Jorge Ramos, ao Tiago Lacerda, ao Márcio, a todos vocês, aos meus amigos Elur, a todos que me acompanham dentro desses anos. Este provavelmente será o último vídeo. Estarei num processo e, por enquanto, de tefilá, de muito estudo, organizando para esses dias, e estarei fora das redes sociais. E eu quero aqui deixar minha gratidão a todos vocês, que Hashem os abençoe, e tenho projetos para o próximo ano, e eu estarei aqui trazendo para vocês qual será o próximo projeto, e vou contar com a sua participação nesse próximo projeto. Que Hashem vos abençoe, que Hashem vos guarde, dê muita saúde e paz, aniquila-se de tudo que você aprendeu, resete tua mente, volte ao Santo Kadosh Baruch Hu, peça perdão, reze o Tehillim, faça, acenda uma vela, peça perdão a Hashem, faça o Ribodedut, se livra desses julgamentos que virão sobre a terra.
Que Hashem os abençoe. Shalom a todos. Leitraud. Tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivenu kol haTorah. Como faço para chegar nesses níveis elevados? O que está escondido e oculto, que é revelado e não revelado. As 7 velas brilharão em direção à face da menorá. Como obter o intelecto? הריני מקשר עצמי באמירת 10 מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק האמיתי, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור. Quanto esses homens, a eles foram mostrados a essa era messiânica, a esses dias aonde que o perverso, o idólatra, ele comete pecados e esses pecados são rapidamente esclarecidos, exposto ao mundo.